Paz do Senhor Jesus, que bom estar com vocês mais uma semana para a gente estar estudando a Palavra de Deus, né? Você sabe que você está no seu momento EBDcast, esse canal de bênção que Deus tem levantado na sua vida, né? E já chegamos à lição de número 6, né? Hoje vamos estudar a lição O Filho é igual com o Pai. Então, a gente vai fazer a apresentação da lição, o corpo da lição dessa semana. Primeiro a gente começa, como eu falei para vocês, essa lição é a lição de número 6, vai ser dia 9 de fevereiro de 2025. O Filho é igual com o Pai. Nosso texto áureo vai dizer mesmo assim: mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus, capítulo 1 e o versículo 8. Nossa verdade prática vai dizer: o termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. A nossa leitura diária, que a gente chamamos de leitura semanal, né? Baseia-se na partir da segunda-feira, Salmo 8 e o verso 4. O termo filho na Bíblia indica muitas vezes a mesma espécie. Na terça-feira, Amós 7,14, a expressão bíblica os filhos dos profetas equivale à expressão os profetas. Na quarta-feira, Mateus 23, 30 e 31, a palavra filho indica também a mesma índole. Quinta-feira, João 5 e 18, Jesus falava da sua divindade quando se disse Filho de Deus. Sexta-feira, João 16 e 28, Jesus como Filho refere-se à sua origem divina, a mesma essência, natureza do Pai. Sábado, 1 João 4 e 15, quem confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele. A nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 10, verso do 30 ao 38, e vai dizer mesmo assim: eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo? Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, a Escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfêmias? Por que disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Amém. A nossa apresentação da lição, né, e os objetivos específicos da lição é, primeiro, mostrar a doutrina bíblica da relação entre Deus Pai e o Filho unigênito. Segundo, refutar biblicamente a heresia do subordinacionismo. E terceiro, exemplificar como o subordinacionismo está presente na atualidade. A nossa palavra-chave é unidade. Nosso primeiro ponto vai dizer a doutrina bíblica da relação do Filho com o Pai. O nosso segundo ponto vai dizer a heresia do subordinacionismo. E o terceiro ponto, como o subordinacionismo se apresenta hoje. E, por fim, a conclusão. Esse foi o corpo da nossa lição que nós vamos estar estudando hoje. Antes da gente dar continuidade, show aquele momentozinho que os espectadores ficam esperando, né? É o momento
saudação. E como eu sempre falo para vocês, eu tenho que fazer uma colinha, senão eu termino esquecendo. Então eu fiz uma colinha aqui dessa semana. Vai primeiro aí para nossa irmã Cristina. Irmã Cristina é a dirigente do COI aí, infantil aí, do COI, Círculo de Oração Infantil, na congregação em Vila da Prata. Então vou mandar aqui para nossa irmã Cristina, suas 2 filhinhas e também seu esposo, o diácono, irmão Augusto. Também deixa eu mandar aqui um momento de saudação aqui também para o doutor Gilvan, sua esposa Leonais e também suas 2 filhas. Deus continue abençoando essa família maravilhosa. Também aqui vai um momento de saudação aqui para o nosso irmão Iranildo. Iranildo é conhecido como Nido Jato. Ele, sua esposa Virgínia e seus filhos, né? Que Deus possa estar abençoando essa família também. Deixa eu mandar também aqui um abraço aqui também, um momento de saudação para meu amigo Galego, né? Galego é o dono aí do mercadinho do Galego aí na comunidade aí da Torre Vila Santa Luzia. Ele também, sua esposa, né? Tem sido de bênção também para o canal. Então, deixa eu mandar aqui um momento de saudação também para Galego, sua esposa e seus filhos. Deixa eu mandar também aqui um abraço também especial aqui para Marcelo, o cantor Marcelo, sua esposa Tânia, seus filhos aí Miguel, Márcio e Marcelinho. Também mandar aqui, também não posso, né, esquecer também a vovó Índia, né? Nossa vovózona Índia aí. Também meu amigo Robson, né, que é o irmão da irmã Tânia. E também suas lindas filhinhas aí, né? E também deixa eu mandar um abraço aqui também para meu amigo diácono, o irmão Ismael, diácono aí da congregação Polo na Torre, e a sua esposa, nossa irmã Cleide, a Aureliano e toda a família. Então, esse foi o momento de saudação. Hoje nós estamos aqui na mesa aqui com rosto novo aqui, graças a Deus, né? Nosso amigo e professor, nosso irmão Henrique. Amém. E eu quero dizer já que é uma satisfação o senhor estar aqui com a gente aqui. Eu estou muito alegre o senhor ter aceitado esse convite. Então o senhor se apresente aí, né? Diga aí, faça aí sua apresentação aí. Se quiser mandar também algum momento de saudação, o senhor fica à vontade aí. Depois a gente entra aqui na lição. Tá certo. Saúde a todos capazes do Senhor, né? Também é motivo de alegria de estar aqui, né? Com o nosso nobre amigo Joebson, amigo de longas datas, né? Verdade. E é benção estarmos aqui nesse momento aprendendo um pouco da palavra do Senhor, que é uma coisa tão importante, né, irmãos? É essa palavra que é luz para o nosso caminho, que ilumina nossa alma, nossa vida e nos faz ter compreensão daquele que é sobre todas as coisas, né? O irmão Joebson pediu para nós apresentarmos. Meu nome, como já foi dito, é Luiz Henrique. Coopero pela misericórdia com o nosso pastor na lista local, dos auxiliares locais, ali na congregação de Caxangá Zumbi, onde também sirvo como professor da escola dominical da mesma congregação. Na vida pessoal, sou formado, acabei de me formar no ano de 2024 em licenciatura em História, ali na faculdade, no Centro Universitário Unibra. Também estou bacharelando Teologia ali na STADEB. E, se eu posso dizer assim, sou um amante do conhecimento, e principalmente o conhecimento que excede todos os conhecimentos do mundo, conhecimento bíblico, e sobre a pessoa maravilhosa, divina e graciosa que é o nosso Senhor Jesus. Não há coisa melhor do que conhecer essa maravilhosa doutrina. Também queria mandar uma saudação especialmente aqui para minha família, minha mãe, minha irmã, meu pai também, que ainda não servem ao Senhor, mas sempre estou orando por eles para que eles voltem para o caminho, que não tem caminho melhor que esse. É o único caminho, irmão. O caminho que dá salvação e vida eterna para o homem. Também mandar uma saudação para esta jovem que o Senhor colocou no meu caminho, a irmã Lidiane, minha namorada. Pela misericórdia, semana passada completamos 6 meses de namoro, para a honra e glória do Senhor Jesus, a toda a família. Irmã Ângela, minha sogra, minha cunhada, irmã Liliane, meu sogro, seu Luiz, para que Jesus venha entrar com salvação na vida dele. Para todas as famílias e para todos os amigos que estão nos acompanhando. É de bênção e os amos em Cristo Jesus. Deus abençoe cada um de vocês, amém? Amém. Coisa boa, né? E é como nosso irmão Henrique falou, né? O propósito maior é justamente esse, é apresentar esse Cristo que tanto nós pregamos, né? Esse Cristo que a gente professa, né? Esse Cristo o qual a lição está dizendo em defesa da fé cristã, ou seja, em defesa daquilo que nós professamos sobre esse Cristo. Professor, a gente vem uma sequência aí de lição bastante entrelaçada entre elas, inclusive o professor Fabiano falou muito aqui a respeito
dessa entrelação das lições, né, que estão muito conjugadas uma com a outra. Por exemplo, a gente estudamos a lição "E o Verbo se fez carne", que foi a lição de número 3, e a gente vê ali que João se preocupa em mostrar o Cristo encarnado. Verdade. A lição que a gente tivemos agora, domingo agora que passou, Jesus é Deus. João, ele apresenta já esse mesmo Cristo encarnado, mas que ele também está dizendo que esse mesmo Cristo em carne, ele também é divino, ele também é Deus. Na lição de hoje, João aponta para a lição e fala da lição, o Filho é igual com o Pai, ou seja, ele é esse Verbo encarnado, ele também é divino e ele também é igual com o Pai, ou seja, não há divergência entre eles, né? E a gente vai falar dentro da lição justamente dessa questão, que é o problema que essa lição aqui está apresentando, que é justamente a crença de pregar que esse Cristo, ele é abaixo do Pai. Um Deus menor. Um Deus como menor. Se houvesse uma hierarquia ali, né, irmão Joel? Eu acho isso muito interessante e é um assunto que deve ser bastante tratado, porque hoje em dia vemos com facilidade pessoas que ainda colocam o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, até muitas vezes irmão de banco, que não consegue compreender que nosso Senhor Jesus tem a mesma autoridade que seu Pai, né? E acaba citando Jesus como segunda pessoa da Trindade e tende a rebaixar o Espírito Santo a terceira pessoa da Trindade, como se houvesse uma hierarquia como ele, né? Como se aquela famosa frase, Pai, Filho e Espírito Santo, o Pai estivesse em cima, Jesus à direita e o Espírito Santo à esquerda, nesta questão de hierarquia, né? Mas sabemos que a Bíblia, o próprio Jesus, o próprio Deus vai dar testemunho de que eles estão interligados, de que todo poder e honra e glória todos eles têm, apenas agindo de cada maneira, Deus criando, Jesus sendo o Redentor, o pontífice que vai levar a ser a ponte do homem até Deus, e o Espírito Santo para nos dar força nessa caminhada, nos ajudar, convencer o homem, batizar o homem, dar o dom misterioso que Cristo nos deixou, que é o dom das línguas estranhas, não é isso mesmo? A xenolalia, a grossolalia. Vamos ver toda essa questão sendo falada na Bíblia diversas vezes e tendo ideia de que os três têm o mesmo poder e toda a honra e toda a glória. E é justamente isso o que a lição está apontando, né? Como essa subordinação, né? É como verdade. se Jesus fosse subordinado à pessoa do Pai e à pessoa do Espírito Santo, subordinado à pessoa do Cristo. E não é isso que a Bíblia ensina. É verdade. Não há, como você bem citou, e a gente falamos... A Bíblia não há argumentos, né? Isso mesmo, e a gente falamos isso na classe a respeito que não há essa hierarquia, né? Eles não divergem entre eles, eles estão em comum acordo. Então, para a gente começar, professor, eu vou deixar o senhor à vontade para o senhor começar do ponto de vista que o senhor achar melhor para começar dentro da lição. Aí o senhor aponte aí os pontos que o senhor acha interessante trazer para colocar nessa noite. O senhor fica à vontade e a gente vai trabalhando no corpo da lição. Irmão Joebs, como você já falou, já foi bem muito falado aqui, até com o nosso amigo, companheiro também, nosso diácono, irmão Fabiano, falou aqui de que essa lição é muito importante, o combate às heresias. As heresias é uma coisa que tem crescido muito. Sempre houve heresias, desde o começo da igreja, ali no período histórico da antiguidade, a igreja primitiva, a igreja perseguida, a igreja imperial. Sempre houve pessoas que tentaram deturpar o evangelho. Na verdade, hoje, quando vemos pessoas que tentam deturpar esse evangelho, é um espelho do que se passou antes. Mas claro que hoje, com a atualização, com as mídias que temos, se torna muito mais fácil de propagar uma mentira que era trazida antes, nos dias de hoje, com mais atualizações, né? Como vemos muitos na internet falando o que bem entendem, não é isso mesmo? Falando suas visões, seus pontos de vista a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a gente sabe que o ponto de vista do nosso Senhor Jesus Cristo é único diante da Bíblia. A Bíblia fala que Jesus é o Filho de Deus, que morreu, ressuscitou e que iria voltar para buscar sua igreja. E que, como ele me disse, né? Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Isso. E aqui na introdução já vai dizer assim, né? Que João vai ser um dos evangelistas, o apóstolo São João vai ser um dos evangelistas que vai mais frisar essa questão de relacionamento de Cristo com seu Pai, aquele que é igual a ele. Nós vemos, nosso professor também falou na aula passada, né, nosso professor diácono Fabiano, falou a respeito
de o público-alvo que cada evangelho tem. O evangelho é o anúncio das boas novas, do grego evangelion, trazer o anúncio das boas novas que Cristo traz para o homem, mas cada um tem um público-alvo. Mateus, os judeus, dá testemunho de que Cristo era o Messias tão esperado, com Sim. provas bíblicas, Cristo cumprindo as profecias. Nós vemos Cristo cumprindo todas as profecias, nós vemos Cristo cumprindo a profecia da segunda casa. A glória da segunda casa será maior que a primeira, porque Sim, ele entrou também. no templo, que é a segunda casa, o segundo templo. Nós vemos Cristo chegar naquelas cidades ali, por perto de Cafarnaum, e aquelas cidades que estavam em grande treva, ver uma grande luz, como foi profetizado. Vemos a profecia a respeito de João Batista. Vemos a profecia daquele que viria para levar os pecados sobre a humanidade, sobre suas costas, confirmando que o anjo Gabriel vai dizer em Mateus para Maria, né? Que colocará o nome dele de Jesus, porque ele libertará o povo dos seus pecados, que é uma coisa emocionante, que nos faz vivificar nossa alma, né? Já Marcos, ele tinha o intuito de evangelizar os romanos, e os romanos eram muito ligados a curas, a milagres que a medicina não consegue compreender. Nós podemos ver que quando Paulo chega no livro de Atos, é uma cidade romana, né? E ele faz ali um milagre, começa a comparar ele aos deuses, né? Como se atribuindo essas causas que a medicina não consegue explicar como obra dos deuses. Mas Marcos vai tentar tratar no seu evangelho como atribuindo esses milagres que os romanos tanto achavam interessantes, magníficos, atribuindo ao verdadeiro Deus, ao Deus único. Nós vamos ver Lucas tentando evangelizar os gregos gostavam muito da parte histórica, são como eu, gostavam muito da parte histórica, contando toda a história, todo o contexto histórico que ali estava inserido nosso Senhor. Mas também encerramos com o evangelho de João, né, que já foi escrito, segundo historiadores, no final da vida de João, quando ele escreve o Apocalipse, suas 3 cartas, suas 3 epístolas, escreve esse evangelho com o intuito de evangelizar universalmente e dar testemunho que Jesus Cristo é o Filho de Deus e com a autoridade do Pai. Para você ver que ele já começa totalmente diferente dos outros evangélicos. Ele já começa dizendo que Jesus era o verbo no princípio. Se a gente for tentar descobrir o significado de verbo, vai dizer palavra. Ou seja, que ele era a palavra no princípio. Ou seja, a primeira palavra já era ele. Quando os homens ainda não viviam, quando o mundo ainda não havia sido formado, ele já estava lá. E diz ainda, João ainda vai frisar mais, vai dizer, tudo que foi feito com a ajuda dele. E sem a ajuda dele, nada se fez. Isso. Mostrando que ele estava com o Pai. E confirmando mais uma vez o Velho Testamento, quando Deus diz assim que vai fazer o homem segundo a nossa imagem e semelhança, a gente vê Deus falando no plural, a gente não vê Deus falando individual. Vou fazer o homem como minha imagem e semelhança. Mas ele diz, vamos fazer no plural, conforme nossa imagem e semelhança. A gente sabe que anjo não tem o poder que ele de criar. Então Deus não estaria falando com anjos. Ele estaria falando, e a forma que ele falou, com alguém que teria a mesma autoridade, que ele. E quem seria esse? O próprio Deus dando testemunho do seu Filho amado. Podemos ver até o próprio João relatar ali, né, que viu o Espírito Santo descer sobre ele com uma pomba, quando ele mergulhou ali no Rio Jordão, né, e a grande voz de Deus se ouviu nas alturas dizendo que esse era o Filho amado de quem ele tinha prazer. Justamente. Nós podemos ver as provas bíblicas a respeito de Jesus Cristo. João vai frisar muito, dando testemunho de que ele é o Filho de Deus. Nós vamos ver ele falando, dando testemunho de que antes, como fizemos a leitura base desse texto, antes de Abraão, ele já era, ele já estava no início. Isso. E até zombaram. E foi bom você tocar nesse ponto. O que é que Jesus está dizendo ali? Está testificando ali que ele é antes de Abraão. Porque tanto para os judeus como para muitos classe religiosa, Abraão, ele foi o pai das gerações. É um patriarca. Né? Ele foi o pai das gerações. Então Jesus está dizendo, olha, Abraão não foi o pai das gerações, mas antes que Abraão existisse, eu já era. Então, já era. Por isso, muito interessante. Por isso que Jesus dá esse testemunho e ele se é faz essa citação, impactante. Justamente verdade. Porque como eles tinham Abraão e tem, a gente pega as religiões, tanto o judeu, o muçulmano, o islamismo, todos eles têm Abraão como o pai. É verdade, né? Porque ali onde o islamismo, que mais tarde vamos falar, foi fundado ali na Arábia, em Meca, por Maomé, ali em plena Idade Média, né? Nós vemos que a Arábia vai se identificar como descendente de Ismael. E nós sabemos que Ismael, embora não seja reconhecido como herdeiro de Abraão, mas ainda assim é filho e tem o sangue de Abraão. E Deus mesmo disse que mesmo que Ismael não fosse herdar a primogenitura, era Isaac, mas ainda assim ele ainda tinha uma bênção. E Deus disse, não se preocupe, Abraão, porque eu vou fazer Ismael e sua descendência próspera. A Arábia ali, e eles têm, até os muçulmanos têm
Ismael como um grande patriarca, como uma grande referência na sua história, na sua cultura religiosa e também cultura de povo social ali, que eles estão inseridos nisso mesmo. Isso. E uma coisa interessante que o irmão Joelson falou, que Jesus diz assim, antes de Abraão eu sou. Eu disse que até zombaram de Jesus. Os judeus que não criam Jesus dizem, tu nem tem 50 anos. Isso. E conhecesse Abraão, a gente já sabe que Jesus já estava encerrando seu ministério ali, por volta de seus 33 anos, para consumir a sua paixão, morte e ressurreição, para a expiação dos nossos pecados. E nós vemos ali, ele dizendo ali, quando esses homens dizem, né, para Jesus, né, que não tem 50 anos, nem conhecesse Abraão, e riem de Jesus, Jesus diz, antes de Abraão eu já sou. É importante dizer que Jesus diz, eu sou, antes de Abraão. E se você prestar atenção, você vai ver que essa é a mesma palavra que Deus manda Moisés dizer para o faraó. Quando perguntarem quem é o Deus que está te enviando, esse Deus invisível, e talvez o faraó não consiga entender porque ele cultua os deuses de pedra, diga assim, simplesmente, o Deus eu sou, aquele que é, aquele que está, aquele que antes de todas as coisas, aquele que não passou a existir, mas que já era antes do princípio, que ele não precisou de existência. Que Deus não precisou de existência. Isso. Cristo não precisou de existência, porque ele já era. Nós que passamos a existir por conta do poder dele, que permitiu que os homens fossem criados, né? Quando Deus cria o contexto, ali no contexto do primeiro livro, o livro de Gênesis, quando ele cria Adão, e Adão vai espalhando a sua semente pelo mundo. Nós podemos ver, então, ele já era antes do princípio. E Jesus dá esse mesmo testemunho que ele era, que ele estava com Deus. E nós vemos novamente Jesus fazer isso quando ele está prestes a ser preso. Quando aqueles malfeitores chegam e perguntam aos homens que ali estavam, quem é o tal Jesus de Nazaré? Jesus olha fixamente para o homem que lhe perguntou e diz, sou eu sou. E aqueles homens caem espantados sem explicação alguma. Nós podemos ver ali Jesus dando testemunho de que ele era igual ao Pai, e não só testemunho com as próprias palavras, mas com o seu poder, porque só com a sua palavra, misteriosamente, aqueles homens caíram ali e nem entenderam o que estava acontecendo ali. Nós podemos ver tanto Jesus falando, os apóstolos falando, o Velho Testamento dando testemunho da figura de Jesus Cristo. Isso. E também vamos ver as próprias ações de Jesus falando por ele, porque muitos teóricos da conspiração que são contra a palavra vão dizer, mas Jesus pode ter mentido. Não, mas porque quando ele disse eu sou, eles caíram misteriosamente. E olha que eles nem professavam fé em Cristo, eles iam prender, estavam com espadas, Mateus diz, e com varapaus para prender Jesus, com requintes de crueldade. Mas eles caíram a partir da palavra, da frase que Jesus disse, eu sou, significando que a autoridade que Deus tem, Jesus tem. E essa autoridade vai até aquele que não crê reconhecer que Cristo é o Senhor, né? Inclusive a gente vê um texto interessante, professor, que está lá em João 8 e 12, quando Jesus ele dá o testemunho dele mesmo, e aí os fariseus dizem, mas tu não pode dar testemunho de tu mesmo. Como assim? Se você dá o testemunho de você mesmo, seu testemunho não é verdadeiro, porque a gente sabe que lá em Deuteronômio, o testemunho, para ser verdadeiro, teria que ter 2 ou 3 pessoas. Exatamente, então, né? Aí é quando João 8,12 vai dizer mesmo assim, de novo Jesus lhe falou dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus disseram, você dá testemunho de si mesmo? O seu testemunho que você dá não é verdadeiro, porque precisaria ter outra testemunha. Exatamente. Aí Jesus diz assim, ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde eu vim e para onde eu vou, mas vocês não sabem de onde eu venho, nem para onde eu vou. É interessante que, como eles estavam querendo uma prova, porque para o testemunho de Jesus ser verdadeiro, eles queriam uma prova, que alguém testificasse. É interessante que ele vai dizer aqui no verso 19, então lhe perguntaram, onde está teu pai? Os fariseus perguntou, né? Onde está teu pai? Aí Jesus diz, vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu pai. Se conhecesse a mim, também conheceria o meu pai. Aí quando a gente vai para João, capítulo 10, capítulo 12, e o verso 27, professor, é interessante que vai acontecer algo aqui bem interessante. Jesus fala da sua morte, mas veja o que diz o verso 27. Agora a minha alma está angustiada. E o que direi?
Pai, salva-me desta hora? Não, pois precisamente com esse propósito que eu vim para esta hora. Aí ele diz no verso 28, Pai, glorifica o teu filho. Aí agora é que é o interessante, porque a resposta que os fariseus estavam querendo no capítulo 8, acontece aqui no verso 28, quando Jesus diz, Pai, glorifica o teu nome, aí vem, veja que interessante, então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. Ou seja, quando Jesus pede para que o Pai glorifique ele de novo, aí vem uma voz do céu e diz, eu já o glorifiquei e o glorificarei outra vez. Interessante que essa mesma voz foi a voz que falou quando Jesus foi batizado. Exatamente. A voz veio do céu, o Espírito desceu em forma corpórea de pomba. Aí o interessante, professor, é que ele continua aqui, ó. E eu já o glorifiquei e o glorificarei. A multidão que estava ali e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Ou outros diziam, foi um anjo, ou seja, a voz testificou mais uma vez do Filho. Exatamente. O Pai, através da voz, testificou mais uma vez do Filho. E os fariseus que estavam querendo uma prova, porque estavam dizendo que o testemunho de Jesus não era verdadeiro, porque ele estava falando de si mesmo, aí o Pai envia a voz, testificando mais uma vez do Filho, e agora já não era mais uma testemunha, não era só mais uma, porque vai dizer aqui no texto que muitas pessoas ouviram também a voz, ou seja, Jesus agora tinha o Pai que estava testificando dele com a voz e tinha as testemunhas que escutaram, inclusive escutaram uma voz tão forte que compararam a um trovão e outros diziam, é um anjo. Então Jesus dá aqui, o Pai dá a resposta mais uma vez aqui, comprovando o Filho, quer dizer, Exatamente. tirando, quebrando qualquer dúvida dos religiosos. Até verdade. porque o problema aqui que eu vejo aqui nesse texto, professor, é que, é como o próprio Jesus diz, a voz não veio por causa de mim, a voz veio por causa de vocês, ou seja, para que vocês crescem. E o interessante aqui é que esse grupo de religiosos, os fariseus, ele estava já botando em xeque, né, aquilo que Cristo tinha deixado como fundamento. Então ele já estava colocando em dúvida, né, aqueles outros que estavam seguindo a Jesus. Então foi necessário o Pai, mais uma vez, enviar a voz testificando do Filho mais uma vez. Exatamente. É muito interessante isso, né, irmão Jobson? A gente vê ali, logo no começo do início do ministério de Jesus, ali, primeiramente a voz fazendo presente no seu batismo, juntamente Sim. com o Espírito Santo transformado em uma pomba. Nós podemos ver também essa voz ali na transfiguração, com aqueles Isso. 3 discípulos, quando de repente eles têm uma visão no qual aparecem Moisés e Elias. E no meio deles está quem? Jesus. A gente sabe que, conforme o judaísmo, a ordem levítica, o homem só deveria usar roupa branca caso fosse sacerdote ou caso tivesse uma ordem específica diante da lei mosaica. Mas caso isso, o homem não poderia usar branco, assim também como a mulher. E por isso a gente reforça até que Jesus não usava branco por isso, mas naquele momento as suas vestes se transfiguram em branco. Como se Jesus estivesse representando algo puro, como o sacerdote representava a pureza. E ao seu lado está Moisés e Elias testificando dele, conversando com ele. Nós vemos ele no meio, como se Moisés e Elias ali estivessem servindo como conselheiros a ele e servindo a ele. Ele como rei, essa mesma voz fala, este é o meu filho, a quem tenho muito prazer. Escutem ele. Escutem, tem a tradução que vai dizer Exato. Sigam. Olha, aí Pedro, João e Tiago, que ali estavam presentes, eles caem de joelhos. Isso. E uma luz grande se forma ali, eles caem de joelhos. E quando eles abrem os olhos, ou seja, eles caíram diante da magnificência do poder, da divindade de Jesus Cristo. Mostrando a divindade de Jesus Cristo perante os seres humanos. E quando eles abrem os olhos, tudo voltou ao normal. Jesus está com suas vestes judias normais. Moisés e Elias já têm desaparecido, aquela luminosidade desapareceu. Mas é interessante que aquela luminosidade surge do centro, onde Jesus estava, fazendo os discípulos caírem até ele, como se ele fosse Deus. E a gente sabe que ninguém viu Deus, nem Moisés viu Deus, só o tocou, o apalpou, mas não viu. Nós podemos ver isso. E naquele momento, porque Deus, a glória de Deus é muito grande, a glória de Deus é tão grande que
É impossível estarmos de pé diante da glória dele e nós vemos discípulos ali caindo de joelhos. Por que será que eles caíram diante daquela luz? Porque aquela luz representava o quê? A glória de Deus, a glória divina, o poder de Deus ali manifestado. O poder de Deus manifestado de quem? Da pessoa de Jesus Cristo, um ser igual a ele, Isso. com todo o poder, com toda a honra, com toda a glória, com toda a majestade, irmãos. Justamente. Professor, a gente já está já chegando já o nosso tempozinho final. Eita. Eu queria que o senhor falasse a respeito justamente dessa corrente aí, que é o que a gente vai tratar no domingo, a respeito de subordacionismo, né? Quem originou isso aí? Quem trouxe essa questão? Veja bem, a doutrina do subordacionismo já diz o que? Subordacionismo fala de ser subordinado, Isso. como se Jesus Cristo fosse subordinado ao Pai. Essa doutrina é muito antiga, desde o começo da igreja, nós vemos os maniqueístas, nós vamos ver até Orígenes, Isso. um grande pai da igreja, assim como Agostinho, assim como Nicolau, assim como outros, mas só que Orígenes, mesmo sendo grande pai da igreja como um homem falho, Orígenes vai meio que prender para esse lado, essa questão de dar um pouco de mais magnificência a Deus e Jesus ficar um pouco como a segunda pessoa. Mas nós vemos que quem vai difundir essa heresia com bastante força, veemente, com um grande público, é o presbítero e doutor da igreja lá de Alexandria do Egito, o presbítero Ário, fundador do arianismo, que vai difundir mais ainda essa ideia de Jesus sendo submisso a Deus, Jesus sendo menor que Deus. E por Ário ser um presbítero muito conhecido no Egito, também ser um teólogo, um grande doutor da igreja, ele conseguiu arrastar vários membros do Egito, da igreja do Egito, para ele, crendo em sua teoria. E logo do Egito saiu essa teoria com mais difundição, e logo se espalhou-se pelo canto todo onde o cristianismo estava sendo pregado. Tanto que até no contexto, quando a gente entra na igreja imperial, nós vemos ali Constantino, né, quando se converte ao cristianismo, estando preocupado no que a igreja crê, porque a igreja ali estava dividida, cada um crendo em uma doutrina, e o arianismo com muita força ali, defendendo essa doutrina do subordacionismo. Então, Constantino tem a ideia de convocar os bispos que defendem a doutrina, os pastores defendem da doutrina que os apóstolos deixaram, que aprenderam com Cristo, em um grande concílio para decidir o que é certo diante da Bíblia para a igreja, que é o grande concílio de Nicéia, dura bastante tempo ali sendo discutido essas ideias, Sim. onde a heresia de Ário é destruída e derrotada para ser tirada da igreja e ser estabelecido aquilo que foi estabelecido desde o começo, uma fé apostólica. Por isso que a gente chama de credo niceno apostólico, Isso. porque é um credo que começou com os apóstolos. A gente até se refere à nossa igreja também como apostólica, porque nós cremos numa doutrina dos apóstolos. A doutrina que os apóstolos aprenderam com o Mestre Jesus e que, por ordenança do Mestre Jesus, expandiram para o mundo, para que o mundo também tivesse conhecimento. Mas nós vemos ali Ário difundir muito essa teoria. Apesar de ele beber um pouco da água de Orígenes, podemos dizer assim, ele foi o mais que, com mais veemência, com mais força, defendeu essa teoria. E ele ainda chegou a dizer que Jesus era um Deus menor, que Deus era o Pai. E isso levou muitas dúvidas aos cristãos daquela época. Os cristãos estavam divididos, não sabiam se podiam pedir perdão a Jesus ou se pedir perdão a Deus, se poder começar ou expulsar demônios em nome de Jesus ou expulsar demônios em nome de Deus, que a gente chama de Jeová, Yahvé, conforme as traduções, ao Senhor de Israel. Porque estava uma situação muito grande. Mas apesar disso, a igreja prevaleceu e nós podemos ver o subordacionismo ainda sendo, mesmo que tenha sido derrotado, ele vai ser utilizado por outras denominações que usamos o contexto, o título, a nomenclatura de denominações pseudo-cristãs, vamos dizer assim, falso-cristãs, que começam como cristãs, mas que se desvinculam da doutrina cristã, aquilo que foi deixado por Cristo, e passa a se tornar mais do que um grupo religioso, mas um grupo de uma seita. Então, é interessante aí esse ponto que o senhor trouxe, justamente, que estava causando um problema muito grande. E o interessante, professor, Tava. é que essa doutrina herege estava causando tanto problema, que inclusive alguns responsáveis pela igreja estavam culminando também essa doutrina e já estava espalhando, porque quando se espalha por um membro, é mais fácil resolver. Mas quando é o líder, que começa a agregar essa doutrina, isso é perigoso, porque é o líder que vai passar por ser verdade. liberado. Então,
Isso aí estava sendo um problema tão grande, foi quando foi rapidamente feito o concílio de Nicéia para poder resolver esse problema e refutar essa doutrina, essas doutrinas que estavam já minando mesmo no seio da igreja e estava já tomando um grupo grande. E uma coisa interessante, irmão Joebs, é que mesmo essa doutrina tendo sido banida da igreja, Constantino agora como imperador convertido ao evangelho, mesmo essa doutrina ser banida da igreja, a doutrina apostólica ter ficado corretamente na igreja, depois Ário, ainda com muita audaciosa, de forma bem audaciosa, conseguiu convencer Constantino de que ele estava certo e de que os cristãos que estavam defendendo a verdadeira doutrina estavam errados. Ele chegou até Constantino, foi até Constantino, fez a mente de Constantino. Constantino, como um novo convertido, estava deixando a religião, o paganismo romano, sim, Júpiter, Marte, para trocar por Jesus Cristo, que ele mal conheceu, que já tinha passado seu ministério terreno muito antes de Constantino subir ao trono, ainda quando já tinha um segundo imperador de Roma, que foi Tibério. Constantino já estava lá para o número 20, 30, imperador de Roma, quando o Império Romano já tinha se dividido, já tinha passado por maus bocados e tudo mais. E daí ele consegue convencer Constantino de que ele está certo e que os cristãos que estavam defendendo a verdadeira doutrina estavam errados. E Constantino passa a brigar agora com a igreja. Tanto que termina que Constantino só se batiza de forma oficial no leito de morte, e ainda por um bispo, por um pastor de doutrina ariana. Para você ver, irmão Jefferson, como uma heresia, como Satanás pode usar uma pequena semente de discórdia dentro da casa do Senhor para causar uma grande confusão. A gente vê isso desde o início da Bíblia. Nós vemos que ali, né, logo no Velho Testamento ali, a gente vê ele se revoltando contra Moisés, né, levando metade do povo. Tem aquele momento que Moisés divide o povo ali, ó, quem vai ficar com Deus vem para cá, porque quem não ficar com Deus vai pela espada. Nós podemos ver ali já um pequeno grupo que começa a fazer a cabeça daquelas pessoas com mente mais fraca e até aqueles que tinham mente mais forte, mas que se deixam levar pelas influências e acabam se perdendo no meio do caminho. Sempre, e a gente sabe que isso sempre vai ter dedo de Satanás, que quer causar discórdia na comunhão, verdade, no corpo de Cristo, que é a igreja. Que a igreja está aqui em união, se preparando para chegar o dia da bota celestial, não é isso mesmo? Isso. Mas Satanás faz de tudo para atrapalhar a igreja. E muitas vezes ele tenta entrar dentro da igreja para tentar atrapalhar. Pega um membro e geralmente tem uma visão diferente daquilo que a Bíblia diz, a Bíblia está afirmando, e esse membro começa por ali colocar coisa na cabeça de um, na cabeça de outro, e logo uma heresia começa a se difundir, e logo começam os famosos grupos que hoje conhecemos como seita, irmãos, que são grupos que geralmente saíram de alguma religião porque não concordavam com a visão dessa religião. E podemos ver que, infelizmente, nossa amada religião, nosso cristianismo, a religião que fala do Deus vivo, hoje em dia há muitas seitas que saíram dessa religião porque justamente não concordavam com o que era certo. Nós podemos ver isso, né, irmãos? Isso. É uma coisa bastante triste, mas podemos ver isso porque uma heresia, assim como o arianismo, se difundiu. E principalmente, a maioria das heresias hoje em dia são heresias arianas, sempre colocando Jesus em segundo lugar e Deus sempre em magnificência. E tudo bebendo da água do subordinacionismo que inspirou o próprio arianismo. Jesus subordinado ao Deus. E duvidando também dessa divindade do Cristo. É verdade, né? É uma coisa muito triste, né? Que a gente estudou na lição passada. Então, o assunto muito gostoso, mas a hora ela voa. É verdade. E no instante se passa, né? Então, um ponto bastante interessante, nosso professor colocou aqui pra gente hoje, e fica alerta, o que fica de alerta pra gente? É como falou nosso professor, precisamos mergulhar nas escrituras. Precisamos. Porque a gente cai fácil com qualquer evento de doutrina, porque não conhecemos a escritura. A gente, como falou o professor, pessoas que não aceitam o que a igreja ali coloca, aí sai dessa igreja, vai para a igreja A, a igreja X. Quer dizer, as pessoas estão procurando igreja que, de acordo com o seu pensamento ou com o que eles discordam da Bíblia. É uma coisa muito séria, irmão. Estão escolhendo igreja como escolhe um colégio para o seu filho. Esse colégio eu não gostei não, vou botar meu filho ali. E a igreja não é isso. A gente não está para se adequar, né? A igreja se adequar a gente. A gente está para se adequar ao que as escrituras diz. Então, o problema maior que a gente tem é esse, porque tem essas seitas. E as seitas continuam. Porque também continuam pessoas que têm dificuldade de entender a doutrina bíblica. Por quê? Porque é pessoas que não gostam da palavra de Deus. É pessoas que não gostam do culto onde tem o ensinamento, onde tem a escola bíblica, a doutrina, a oração. Que tudo isso são fundamentos
né, que fortalece a nossa fé cristã. E por a gente não conhecer a Escritura, a palavra deixada por Cristo e pelos apóstolos, a gente cai fácil em qualquer evento de doutrina. Então, a lição desse domingo vai apresentar que o filho é igual com o pai. Como falou nosso professor, não tem divergência entre ele, não há hierarquia, né? Não está subordinado ao pai. Não existe isso. E o próprio Jesus, ele diz no Evangelho de João 10:30, eu e o pai somos um. Ele não diz, eu, o pai, sou um. Não. Ele diz somos, no plural. Ele está dizendo, eu e o pai somos um. Né? Não tem essa divergência entre eles. É interessante também quando a gente vê isso, a questão da hierarquia que o senhor falou muito bem. Quando a gente vê, eu queria ler só esses 2 textos para a gente fechar. Sim, senhor, irmão Joel. É justamente, veja como não há divergência entre eles. Observe que na bênção aqui de 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, vai dizer, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai. Quando a gente vai para Mateus 28, observe que Mateus 28 já é diferente. Mateus 28, 19 vai dizer, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Observe que a bênção apostólica começa com a graça do Senhor Jesus. Ou seja, ele está apontando aqui primeiro o Senhor Jesus. Mas em Mateus 28 aqui, ele diz, batiza em nome do Pai, ele bota o Pai como a primeira pessoa. Mas o que é que eu estou querendo trazer com isso? E a própria palavra que está dizendo. Não há divergência entre eles. Não há essa hierarquia. Você vê que a bênção apostólica, ela começa falando a graça do Senhor Jesus. É verdade. Mas no batismo, já não é essa hierarquia. No batismo, começa ele dizendo, batizando-os em nome do Pai. Então, para você observar que não há divergência entre eles. Não é uma coisa literal. E isso não é uma coisa literal, uma coisa... Como se só pudesse ser descrita como Pai, Filho e Espírito Santo. Mas que pode ser descrita em verso. Espírito Santo, o Filho e o Pai. Aquilo que a gente fala de obra distinta. Tirando assim a divindade de Jesus Cristo, né? Falamos um pouco também da divindade do Espírito Santo, mas isso é assunto para uma outra aula. Mas dando um testemunho principalmente de Cristo sendo igual ao Pai, com todo o poder, honra e glória. Amém. Professor, então tá aí a aula. Verdade. Né? Pega o material, estuda o material para que tu possa estar agregando no teu plano de aula para domingo. E a lição é essa. O filho é igual com o pai. Então, professor, eu quero agradecer sua vinda aqui. Amém, meu Espero que seja a primeira de muitas. Ô, glória. Se Deus permitir, vai ser de bênção. Então, eu quero agradecer muito programa. a sua presença. Deus continue abençoando. A gente vai fechar. E se o senhor quiser mandar alguma saudação, o senhor manda. Não, a gente fecha com a oração. E sim, antes de fechar, antes do professor fazer a oração aqui para a gente fechar, deixa eu apresentar a lição de número 7. A lição número 7 vai ser a lição do dia 16 de fevereiro de 2025. E o tema é as naturezas humanas e divina de Jesus. Essa vai ser a lição de número 7. Tema bastante importante também, então, bênção. Só se afastar de bênção. Verdade. Nosso professor, o senhor ora para a gente estar fazendo o fechamento da aula. Amados, eu só tenho a agradecer, né? Gratidão é meu nome hoje por participar desse podcast abençoado aqui, né? Falando a respeito dessa maravilhosa doutrina que o Senhor tem deixado e que isso sirva de inspiração para a nossa caminhada, irmãos. Para nos apegarmos ao que está escrito a respeito de Cristo, o que está escrito de como levamos uma vida de santidade, como professamos a fé certa diante de Cristo Jesus, diante das Sagradas Escrituras. E que isso possa ser de bênção para você, compartilhe com um amigo, aquele que precisa. São tantas pessoas que ainda têm tantas dúvidas em determinados assuntos, mas eu acredito que essa aula possa servir como um trabalhar de Deus para aquelas pessoas que ainda têm dúvidas sobre a santidade de Cristo em diversos aspectos, amém? Eu só tenho a agradecer e assim como orienta, também pede nosso amigo, irmão Joebson, assim fazemos uma oração, né? Uma coisa mais importante do mundo, né? Terminamos esse podcast com a oração e que o Senhor vai abençoar a todos, amém? Oremos assim. Senhor, meu Deus, Pai amado,
Ó Pai justo, gratidão em nosso nome por estarmos aqui, Senhor. Por mais um momento temos aprendido contigo, Senhor. Senhor, deixamos Tu se fazer presente aqui através de nós. Falamos um pouco da Tua doutrina, Senhor. De que Tu é aquele que antes de tudo já era, assim como o Teu Pai, que é igual a Ti em toda a magnificência. Oh, aleluia. Vai iluminando nossa mente, Senhor. Nos ajudando toda vez a conhecer, a querer buscar a Tua graça e o Teu conhecimento, como diz ali no livro de Oséias, Senhor. Vai tomando conta, abençoando o irmão Joel que teve esse projeto, a cada um que acompanha, a cada um que se ora por essa obra, Senhor, que essa obra possa ser usada cada vez mais para favorecimento e glorificação do Teu nome, que sim, Teu nome seja glorificado na vida de cada um que está escutando, Senhor. Vai abençoando a todos, fica conosco, nos dá uma noite de paz e um sono reparador esta noite. Em nome de Jesus é o que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. Muito obrigado a vocês, um abraço. Amém. Compartilhe o vídeo, né? Bota lá no grupo. Pode compartilhar. Da EBD, bota no grupo dos amigos também, para aquelas pessoas também que não é evangélico poder estar acompanhando o canal. Verdade. E esse foi mais uma aula do nosso momento EBDcast. Fica na paz e te aguardo na próxima aula. Amém. Pai do Senhor para todos.